Você está acompanhando o programa Ciência e Espiritualidade. Se você quer ajudar a divulgação da doutrina espírita, participe do Clube Amigos da Boa Nova. O nosso telefone é 0800 12 18 38. Estou hoje com o Dr. Ricardo Gelman falando um pouquinho sobre alergia e medicina antroposófica. Bom, Ricardo, me diz uma coisa. Uma cidade como São Paulo, você pode encontrar diferentes tipos de alergia, né? E como que a medicina antroposófica pode ajudar nesses diferentes casos alérgicos? Então, a primeira coisa, Giovana, é a gente entender a alergia. Alergia vem de dois radicais, al e ergia, ou seja, reação alterada. Uma criança saudável, do ponto de vista imunológico, ela deveria, frente a uma agressão de um vírus ou uma bactéria, produzir uma febre relativamente alta, conseguir debelar o processo em poucos dias, depois ficar meses bem, sem ter nenhuma infecção. Um indivíduo que tem alergia, ele tem uma reação alterada, ou seja, ele promove um processo inflamatório crônico, frio, sem febre, frente ao ambiente, ou seja, a pólen, a poeira, a poluentes, ou seja, de uma forma que não tem uma eficiência. Você não consegue nunca matar uma poeira, você não consegue matar um pólen, ou seja, é quase que uma situação de Dom Quixote, alguém querer matar uma poeira inflamando seu nariz. Na verdade, quem sofre é um indivíduo que está alérgico. Sempre a alergia acontece nas fronteiras do corpo, ou seja, ou na pele, que a gente chama de dermatite atópica, ou nas mucosas, que a gente vai chamar de rinite, sinusite alérgica, no caso do pulmão, asma ou bronquite alérgica, e no caso do intestino, alergia alimentar. Então, sempre vai ser nas fronteiras. Então, como é que a gente cuida? Primeiro, dando orientações para diminuir essa hipersensibilidade. O que aumenta a hipersensibilidade? Por exemplo, colocar a criança parada em excesso de tempo em frente à televisão, em frente ao computador, em frente ao videogame. Uma criança parada, que não se movimente, que fique fria, estática, frente a uma atividade neurosensorial intensiva, ela vai ter uma piora da alergia. Outra coisa é a alimentação. Uma alimentação rica em agrotóxicos, em corantes artificiais, em frituras, ela é perfeita para piorar a alergia, especialmente se tiver coisas ácidas e doces associadas. E hoje é tão difícil, né, a gente ver uma alimentação isenta, né, desses componentes, né, porque quase tudo tem corante, conservante, que propicia, né, a alergia no caso. Então, na verdade, o alérgico ele vai ter que aprender a lidar com isso. O ideal seria que os pais tivessem uma noção de que, na medida que eles estão permitindo qualquer alimento, a alergia vai piorar. Uma das coisas muito importantes na alergia é a questão do leite. Porque, assim, todos os mamíferos na Terra, eles têm uma enzima chamada lactase para digerir o açúcar do leite, que é a lactose. Isso se perde depois de 2, 3 anos de idade no ser humano. O único mamífero que persiste tomando leite a vida inteira é o ser humano. E o leite é considerado, especialmente o leite de outros animais, um fator alergênico muito grande, como o leite de vaca. Então, incentivar o leite materno é muito importante e tentar evitar outros leites no alérgico é muito interessante. Agora, como é que a gente trata? A gente trata com medicamentos que são de origem natural, que são produzidos basicamente em 2 laboratórios no Brasil, a Veleda e a Sirimin, que conseguem modular esse sistema imunológico, diminuindo a hipersensibilidade. Sempre a gente tem que tratar o fígado em pacientes alérgicos. Por quê? Porque tudo que entra dentro de nós tem que ser destruído, digerido adequadamente, reconstruído no fígado. Se o fígado não está muito bom, você tem quase que uma entrada no organismo de moléculas maiores que podem sensibilizar o sistema imunológico. Um exemplo disso é o chocolate. Um chocolate em excesso, mesmo em pessoas não alérgicas a chocolate, pode desencadear uma urticária, uma reação alérgica. Não quer dizer que a pessoa seja alérgica ao chocolate, porque se ela passar um tempo sem chocolate, ela comer de novo não vai fazer mal. Então, o fígado tem que ser cuidado. O que ataca o fígado? Coisas doces, gordura pesada e alimentos muito azedos. Se você juntar os 3, você tem a torta de limão, que é maravilhosa, mas é muito tóxica para o fígado. Tá certo. E então a medicina antroposófica ela usa basicamente elementos naturais, né, para tratar uma alergia. Na verdade,
Assim, todos nós deveríamos comer alimentos isentos de agrotóxicos. Se tivesse no supermercado escrito numa etiqueta a quantidade de agrotóxico em cada alimento, você ia preferir com certeza comprar um pouquinho mais caro e não se intoxicar. Porque a gente sabe que depois de 30 anos, muitos desses alimentos eles podem gerar câncer. Então o custo social do produto é muito grande. E, felizmente a oferta de alimentos orgânicos está aumentando. E agora, no alérgico, não é uma questão não é uma questão só de recomendação, é uma necessidade fazer atividade física. A gente tem que suar, quem tem alergia tem que fazer atividade física para modular o sistema imunológico. Uma atividade física promove os 4 sinais inflamatórios, só que de uma maneira adequada, que é o rubor, o tumor, a dor e o calor. Ou seja, a gente fica vermelho, inchado, dolorido e quente. Isso na verdade, isso promove um equilíbrio daquele sistema imunológico que está frio, inflamando cronicamente. Isso vale para criança, vale para adulto, né? Para todas as idades, então. Vale para todas as idades. Quanto mais precoce você conseguir entender a alergia e orientar adequadamente, melhor. Então, um pai com um filho alérgico, se tiver que optar entre colocar o filho em 2 escolas de línguas ou colocar uma língua e um esporte, tem que privilegiar o esporte também. Agora, em adulto, a gente tem uma boa experiência, usamos injetáveis também. A medicina antroposófica usa medicamentos dinamizados injetáveis, que é o exemplo, por exemplo, do Gencido a 3%. Não usa em criança, mas usa em adultos. Certo. Né? Então muda um pouquinho o tratamento. Tudo bem, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esse assunto no nosso próximo bloco. Voltamos já já.